Olha essa pergunta que chegou aqui. Tenho R$ 5.000 para investir e gostaria de dicas. Não tenho tempo agora para sentar, estudar e acompanhar a Bolsa de Valores e ações. Gostaria de saber qual banco e qual opção de investimento está rendendo melhor. Ou mesmo que seja em ações na Bolsa, qual corretora eu usava a Clear e quais ações são mais seguras? Bem, essa pergunta parece uma, mas na verdade são 5 dentro de uma só e até por isso que eu trouxe ela para cá. Porque essa é, digamos assim, uma pergunta bastante recorrente e que chega de 1000 formas diferentes, mas sempre, quase sempre, com o mesmo conteúdo, que segue aquela estrutura. Tenho um pouco de dinheiro, não tenho muito tempo, alguém me dê alguma direção. E aqui, até já dando spoiler, a resposta certa para esse tipo de pergunta não é invista então no banco X, então compre tal ação e nem abra conta numa corretora determinada. A resposta certa acaba começando em outro lugar. E a gente vai chegar nela passo a passo aqui, respondendo a cada uma dessas 5 questões que estão ali dentro. Vamos lá? Pois bem, antes de responder qualquer coisa, deixa eu te mostrar o que tem dentro dessa pergunta, porque a forma como a gente lê o problema muda completamente a resposta. A gente tem aqui então uma informação sobre o quanto ela tem R$ 5.000, uma informação sobre o tempo, que ela não tem, uma pergunta sobre renda fixa, que seria qual banco que rende mais, uma pergunta sobre renda variável, qual corretora, qual ação, e uma palavra que mereceria aqui um vídeo talvez dedicado a ela, que seria a palavra segura, uma escolha segura. Então são 5 coisas que não são equivalentes, até longe disso na verdade. Então tem perguntas ali que se respondem em até 30 segundos, mas tem uma que se você ignorar, você acaba jogando todo o resto fora. Então a gente vai começar pela mais importante, que é a questão do tempo. Quando ela escreve não tenho tempo agora para sentar, estudar e acompanhar na bolsa, ela está entregando quase sem saber o critério que organiza todo esse vídeo aqui. Porque tempo em investimento ele não é um detalhe, ele vai definir se você está no jogo certo ou no jogo errado. Pensa comigo, renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, isso aí exige acompanhamento. Não necessariamente um acompanhamento diário, mas algum tipo de acompanhamento. Exige saber o que você comprou, se você está disposto, tem apetite a risco para aguentar oscilação, se você vai decidir se manter em posição naquele ativo, se aumenta a posição ou se diminui a posição. Já a renda fixa, pós-fixada com liquidez, que é o tipo de CDB que a gente vai tratar daqui a pouco, não exige nada disso. Você compra e pode até, entre aspas aqui, esquecer o investimento lá. Ele vai render todo dia e você saca quando você quiser. Então, a diferença entre esses dois mundos aí não vai ser só de retorno, vai ser da natureza do produto. E aqui mora o ponto. Para quem diz que não tem tempo, a resposta não vai ser uma versão simplificada ali, mais comum de um pacote de ações determinadas. Vai ser um produto diferente. Portanto, e aqui é importante, a primeira resposta para ela já está até dada, né? Ações, não. Pelo menos não nesse momento, não com R$ 5.000. Não enquanto o tempo for um critério relevante. E isso por si só já acaba eliminando ali 2 das 5 perguntas dela. A da corretora e das ações seguras. Aliás, a pergunta sobre ações seguras merece até uma parte aqui dedicada, porque ela aparece com bastante frequência, mas carrega uma armadilha conceitual, porque a ação não é um produto seguro por natureza. Algumas até oscilam menos do que outras, algumas pagam dividendo de forma regular, algumas são de empresas mais maduras, com um balanço mais previsível, mas segurança, até no sentido que a gente usa para renda fixa, isso não vai se aplicar quando a gente tratar de ações. Em renda fixa você sabe a regra, tantos por cento CDI, tal prazo, tal banco, com FGC protegendo até o limite de R$ 250.000, então o retorno vai ter um teto, mas também tem um piso. Já para o caso de ações, o teto realmente é maior, mas em compensação o eventual tombo também é muito maior. Você pode comprar uma ação de uma empresa boa, sólida, com histórico aí de décadas, e ainda assim ela cai 30% no trimestre por um motivo que não tem nada a ver com a empresa, muitas vezes, devido a algum acontecimento, algum evento envolvendo o cenário internacional ou algum ruído político. E com isso eu não estou dizendo que a ação seja um investimento ruim, não estou dizendo que ninguém deveria comprar ações. Estou dizendo que a palavra segurança, para esse caso, seria a palavra errada. A palavra certa seria adequada. E a adequação vai depender do tempo que você tem, do conhecimento que você tem e do quanto você aguenta ver o gráfico no vermelho sem tomar uma decisão impulsiva. E para quem disse, como no nosso caso aqui, não ter tempo, isso já é o suficiente. E ela perguntou também qual corretor usar, e mencionou que usava a Clear, né? E aqui cabe uma atualização rápida, que a Clear deixou de existir como uma marca independente. Ela foi incorporada pela XP. Então quem tinha conta na Clear teve a conta migrada. Então se for o caso dela, provavelmente ela já tem um login na XP
funcionando. Mas aqui cabe um ponto que acaba às vezes passando batido. Para quem vai investir em CDB de um banco grande com R$5.000 e de liquidez diária, o tipo de produto que a gente vai ver no ranking daqui a pouco, você nem precisaria de uma corretora separada. Até porque a maioria desses CDBs já está disponível no próprio aplicativo dos bancos. O CDB do Itaú no Banco Itaú, do Inter no Inter, do ABC no ABC e assim por diante. A corretora ela vai fazer mais sentido quando você quer comparar produtos de bancos diferentes na mesma tela ou quando você quer acessar produtos que o seu banco não oferece. Mas para começar com R$5.000, sem tempo, o aplicativo do banco que você já usa resolve. Uma camada a menos de problema. Beleza, então sobraram duas perguntas dela. Qual banco e qual opção está rendendo melhor? E aqui entra o painel. Esse ranking aqui que vocês estão vendo, que é o mesmo que eu trouxe no episódio passado, quem viu vai reconhecer, quem não viu eu vou deixar o link do episódio anterior aqui na descrição. A lógica é simples, a gente cruza dois eixos. Quanto o CDB paga em relação ao CDI, a régua aqui da rentabilidade, e quão sólido é o banco que está emitindo aquele CDB, a régua aqui da robustez, que é medida pelo índice de Basileia. E para cada combinação de pesos entre esses dois eixos, a gente vai ter um ranking diferente. Então, olhando aqui o peso de equilíbrio, que seria 50% para robustez e 50% para rentabilidade, o ranking sai da seguinte maneira. Então, vamos colocar aqui 50% para robustez e 50% para rentabilidade. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter aqui o banco BMG, com o CDB pagando 107% do CDI. Em segundo lugar, o CDB do Banco Itaú, pagando 100% do CDI. Em terceiro lugar, vamos ter aqui o Banco ABC, pagando 102% do CDI. Seguido aqui em quarto lugar pelo Banco Daicoval. Em quinto lugar, pelo Banco Inter, pagando 100% do CDI. E em sexto lugar, o Banco Sofisa, pagando 105% do CDI. Agora repara numa coisa interessante. O BMG, que paga a taxa aqui mais alta, 107% do CDI, ele está no topo desse perfil de equilíbrio. Mas, em segundo lugar, a gente tem o Banco Itaú, que paga apenas 100%. E por que isso? Isso acontece porque o Itaú tem uma robustez muito maior. E quando a robustez vale metade da decisão, como aqui no caso que a gente está avaliando, ela vai compensar parte da diferença da taxa. Mas aí vem a pergunta, e se a régua dela, se a prioridade dela for outra? Quando ela diz não tenho tempo, talvez ela esteja pedindo, sem usar a palavra, uma coisa que se chama paz. E paz aqui nesse contexto, eu coloco o dinheiro num lugar que eu sei que está seguro, esqueço dele e durmo de forma tranquila, né? Então, para esse perfil, a robustez pesa mais do que a taxa. Então, aquele peso de 50% para cá, 50% para lá, já não atende. Então, se a gente botar aqui o painel em 70% para robustez, o ranking muda. Quem vai acabar subindo aqui nesse caso? O Banco Itaú, o Banco ABC e o Banco Inter. Quem vai acabar descendo vai ser o BMG e o Banco Sofisa aqui também. E aqui a lógica é a mesma do episódio passado. Quando a segurança vale mais, o banco grande tende a vencer. Quando a taxa vale mais, o banco menor também vai tender a vencer. E aqui para ela é razoável pensar que o perfil paz faça mais sentido, pelo menos enquanto ela está começando, enquanto o tempo ou a falta dele for o critério dominante. Agora tem um detalhe importante, vamos supor que ela esteja vendo esse vídeo, tendo os perfis aqui, e queira testar o meio termo ali do perfil de equilíbrio, que é para muita gente o ponto mais útil aqui do painel. Então vamos colocar aqui no equilíbrio 50-50 e o BMG, como a gente já viu, ele vai vir aqui em primeiro lugar. Mas com uma diferença para o Itaú ou outros bancos aqui logo na sequência, no fim das contas a gente vai perceber que essa diferença é menor do que parece. Vamos colocar aqui os números e avaliar o que eles dizem nesse caso. R$5.000 em 12 meses, com a Selic atual em 14,5%, que é quando eu estou gravando esse vídeo, no CDB do banco BMG, que está rendendo 107% aqui do CDI, ela teria um retorno líquido de imposto em torno de R$ 635. No CDB do banco Itaú, que está rendendo aí 100% do CDI, ela teria algo em torno de R$ 594. Então repara que apesar da diferença de taxa ser de 7%, a diferença aqui entre o primeiro e o segundo lugar, em termos de rendimento líquido, é cerca de R$ 42. Então estamos falando de R$ 42 em 12 meses, com R$5.000 investidos. Está longe de ser um valor desprezível, mas também
longe de ser o tipo de número que justifica uma eventual perda de sono. E até por isso que a régua importa mais do que o número absoluto em si. Quem tem o perfil Paz vai dormir melhor com o Banco Itaú, pagando 100% do CDI, mesmo deixando aí pouco mais de R$40 na mesa. Agora quem valoriza mais taxa vai dormir melhor com o BMG, garantindo esses R$40 a mais, mesmo aceitando uma robustez relativamente menor. Nenhum nem outro está errado, eles estão apenas respondendo a perguntas, a demandas diferentes. E se você já está aproveitando, está gostando desse tipo de análise mais visual, menos automática, já se inscreva aqui no canal. Meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos e vida, não necessariamente nessa ordem. Beleza, então voltando para a pergunta original, ela havia perguntado qual banco e qual opção estava rendendo melhor. E a resposta honesta, que às vezes acaba passando batido por aí, é que vai depender da régua que você utiliza. Se a sua régua, a sua prioridade é ter paz, o melhor vai ser o CDB do Banco Itaú. Se a régua for equilíbrio, o melhor vai ser o do Banco BMG. Agora, se a régua for maximizar a taxa, vamos até colocar aqui potencializando a taxa, o melhor também vai ser o Banco BMG. E aqui acaba entrando um ponto relativamente incômodo, que a gente quer uma resposta única para não precisar decidir, né? O cérebro adora esse tipo de simplicidade. E quando alguém te entrega o melhor CDB do Brasil é tal, você já sente um alívio, a decisão já está tomada por você. Mas é justamente esse alívio que acaba cobrando um preço. Porque se o melhor que te venderam não é o melhor para você, para o seu perfil, para o seu prazo, para a sua tolerância, você acaba tomando uma boa decisão pelo motivo errado. Então talvez não seja uma boa decisão. E na hora H, quando o investimento não se comportar como você esperava, você não vai saber se a culpa é do produto, se é do critério que você utilizou ou da pergunta que você fez no começo. Esse painel que eu mostrei, ele não está aqui para te entregar uma resposta, ele está aqui para te ajudar a fazer a pergunta certa. E a pergunta certa não é qual rende mais, qual investimento rende mais, é qual investimento rende melhor de acordo com o seu perfil. Então aqui fechando essa resposta para ela com 3 coisas aqui que eu levaria embora. A primeira é que tempo importa, como a gente viu que importa e muito. Quem tem pouco tempo para acompanhar investimento não está no jogo das ações, a não ser que você delegue para uma pessoa de confiança para tocar isso para você. Mas isso acaba nem sendo uma limitação das ações, seria uma coerência com a sua realidade. A renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária, ela atende justamente esse perfil para quem não tem tempo de acompanhar os investimentos. A segunda é que dentro da renda fixa, o melhor CDB vai depender da régua, do seu perfil, se você busca mais paz, equilíbrio ou busca até mesmo maximizar o retorno. São 3 perguntas diferentes que vão entregar também respostas diferentes. E a régua certa, o perfil certo, não é o que rende mais, é o que combina mais com o seu temperamento, com o seu apetite ao risco. E a terceira é sobre o FGC. Ele protege até R$250 mil por instituição, por CPF. Isso significa que com R$5 mil que a gente está usando aqui no exemplo, no CDB, qualquer banco da lista que eu trouxe aqui no ranking está coberto. Mas importante aqui que essa rede de segurança, que é o FGC, ela não substitui você ter critério. Ela não apaga as diferenças entre os bancos. Ela só garante que no pior do cenário você não perderia o seu investimento. Isso quer dizer que tanto faz o banco que você escolher investir em um CDB. Então, voltando para a pergunta inicial do vídeo, que provavelmente também é a sua se você chegou até aqui, se você tem como ela R$5 mil e não tem tempo, ações não são para agora. Uma corretora em separado também não é necessário. O caminho mais coerente vai ser um CDB com liquidez diária pelo aplicativo do banco que você já usa, de acordo com o seu perfil. E foi até por isso que eu trouxe esse painel, esse ranking para cá, não para entregar uma resposta universal, mas para mostrar que quando muda o perfil, também muda o melhor investimento. Mas aí, e você, qual que é o seu perfil? Você busca mais paz, equilíbrio ou maximizar retornos? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te acrescenta alguma coisa, algum incômodo que seja, já se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.